Sheila Eu Santos. sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, nosso episódio na Sapucaí, super especial. Vai vazar som, vai ter um monte de coisa, então a gente espera que vocês aí perdoem a gente. Antes de apresentar o nosso convidado, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje a gente tem, diretamente da Sapucaí, um convidado muito especial, né, Bebel? especial, que nasceu no carnaval, gente. Conta um pouquinho mais dele pra gente. Eu tô sabendo que ele é super empreendedor em várias áreas. Várias áreas. É camarote na Sapucaí, escola de samba. É super novinho, gente. Empreende junto com o pai. Junto com o pai. Quem temos aqui? Gabriel Davi. Seja bem-vindo. Bem-vindo! Obrigado por vocês estarem aqui. Vieram até a Sapucaí. Muito obrigado por pela receber. visita. Normalmente a gente que agradece. Obrigada por vir aqui agora. A gente que agradece por também. Já fazer ao vivo, né? Vocês sabem que a gente estava anunciando, mas melhor do que ao vivo no estúdio é fazer aqui. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço Exato. vocês por estarem aqui. Minha casa durante esses dias, literalmente. Que bom, estão podendo desfrutar um pouquinho dessa energia carnavalesca. Que bom. Não, a gente ainda tá mais muito com essa animada. trilha sonora atrás. Exato. Gabriel, você que começou a empreender, possivelmente deve ter seu pai como inspiração. Conta como que você chegou até aqui pra gente. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Acho que desde a minha infância eu já me senti uma pessoa criativa. Eu comecei a me engajar mais com uma coisa profissional, com um trabalho relativamente novo, com meus 16, 17 anos. Eu comecei a pensar em empreender a primeira vez. A minha primeira empresa quebrou com 8 meses, era, enfim, uma startup de tecnologia. A gente estava tentando fazer uma coisa ali meio parecido com um rap, assim, da vida. E, obviamente, né, no início desse processo, com vários obstáculos pelo meio do caminho, não deu muito certo. E com 8 meses a gente quebrou, e daí eu fui me reinventando, comecei a fazer coisas diferentes. Algumas deram certo, outras deram errado. É a vida de um empreendedor, né? Assim, a gente aposta numa ideia e melhora, vai melhorando ela, vai melhorando o nosso entendimento também de como é que a gente lida com nossos clientes, com o nosso público como um todo. E como que você caiu no nosso camarote? Como que começou isso? Então, o camarote surgiu com essa possibilidade, né? Eu ter os ingressos que eu precisava para atender as pessoas na Sapucaí. E o grande diferencial do nosso camarote, a minha visão, foi olhar realmente a estrutura da Sapucaí, ver um espaço que estava vazio, que não era usado antes, e montar essa tenda com o pé direito alto, que realmente era uma inovação e hoje em dia é o diferencial que o nosso camarote tem para os demais camarotes aqui no Sambódromo. Isso faz com que a gente consiga ter shows de altíssimo nível, né, dos maiores artistas do Brasil. Também tem um espaço de visão de desfile com frisas e janelões virados para Sapucaí muito grande. Então esse diferencial fez o nosso virar, né, um produto de desejo pelas pessoas e fez com que o meu projetinho, que inicialmente era só para ter meus ingressos aqui da Sapucaí, virasse um negócio muito maior. Agora todo mundo pode comprar, né? Todos os amigos. E aí, óbvio que eu tenho que falar da Carol, que assim, eu comecei a criar a ideia do nosso sozinho, e nisso a Carol estava saindo do número 1, que era o camarote que ela trabalhava antes, e procurando um espaço na Sapucaí, a gente se encontrou, enfim, ela já era amiga dos meus irmãos mais velhos de muitos e muitos anos, e a gente começou a discutir como é que a gente poderia engrandecer o projeto. No primeiro ano eu queria fazer um projeto ali para 500, 600 pessoas, só que a Carol chegou no meio desse processo e aí já fomos para 1.500 pessoas, 1.800 pessoas no primeiro ano. E ano após ano a gente foi aumentando até chegar aqui agora, que a gente está aí com 4.000 pessoas no camarote por dia. Que incrível, que incrível. Eu vou botar um pouquinho mais, né, Bebel? Bebel adora também carnaval, ela vai pro carnaval. Mas eu fiquei curiosa quando você falou da startup que com 8 meses morreu. Aí fiquei pensando, 8 meses não é pouco, por que morreu? O que aconteceu nesse tempo? Então, Porque startup também hoje tá super na moda, né? Então por isso minha curiosidade. É um desafio, né? Acho que assim, primeiro tinha uma questão de maturidade, né? Eu tinha 2 sócios, que são 2 amigões meus de vida. A gente muito novo, a gente tinha nossos 18 anos, ainda muito pouco conhecimento, né, de vida, de tantos obstáculos que a gente ia passar empreendendo. Então, assim, claro que foi uma curva de aprendizado gigante. Mas o principal problema ali é que a gente não tinha, já tem tanto tempo que eu assim, nem lembro exatamente tudo, mas a gente não tinha um controle grande sobre os prestadores de serviço que estavam ali dentro daquela plataforma. E isso fez com que as nossas validações, né, porque a gente estudava em faculdade, cada um em um lugar do mundo, que as nossas validações dentro das nossas faculdades não funcionassem como a gente imaginou.
Então sempre tinha que fazer mudanças em sistema, com uma contratação maior de pessoas, até que chegou uma hora que financeiramente a gente não conseguiu arrumar recursos para continuar melhorando aquela ideia ali até ela chegar a ser uma ideia realmente validada que pudesse ir a mercado. E aí quebramos. Ela, no caso, ela era de logística, mas ela chegou, vocês operaram ela só dentro da faculdade ou chegaram a colocar ela... A ideia era exatamente tipo um rap, assim, só que de tudo, né? Onde pessoas normais pudessem trocar e emprestar coisas. Tipo, na faculdade, você tava com... Seu telefone tava descarregando e você não tinha um carregador. Você entrava lá e falava assim, eu pago R$20 por um carregador de iPhone por 1 hora. E aí alguém tava numa outra sala, tem esse carregador e quer ganhar esses R$20. Ele ia chegar ali, ia te dar o carregador e você ia, né, ter o seu telefone funcionando de novo. Eram coisas assim, pontuais. Claro que você pensando nisso dentro de uma logística de uma cidade, a ideia se avançava muito mais. Mas a gente muito novo, faltou acho que um pouquinho de experiência e um pouco mais de fôlego financeiro também para insistir na ideia por mais tempo. Gente, que legal. Imagina que bacana Seria. isso. Tipo, manda aqui, mas tem que confiar em muita coisa, né? Tipo, a pessoa que vai emprestar, depende, enfim, muitas logísticas. Seguradora, né? A gente teve um desafio muito grande para conseguir alguma seguradora que bancasse furtos e qualquer coisa porque tipo que pudesse o carregador acontecer. pra ela assumir, né? Tipo, Exato. Como faz? E aí? De você. Exatamente. Complicado. Mas aí, vou voltar então pro meu camarote, que eu tô curiosa. Meu camarote é ótimo, né? Nossa. Nossa. Como que funciona? Vamos supor que eu e a gente quer ter um camarote aqui, um Power Camarote. Como que funciona isso? Vocês pegam um espaço com prefeitura do Sambódromo? Como que é? O Sambódromo, a gente, enquanto Liesa, que é a liga, ela é tipo a FIFA do carnaval. Tá. Às vezes a gente chama de Liesa, que é a liga independente das escolas de samba. Às vezes a gente chama só de liga, mas é a mesma coisa. E ela é como se fosse a FIFA do carnaval. Ela é a organizadora do carnaval e ela é a organizadora da competição do carnaval. Então ela fiscaliza e coordena a competição. Ela que tem um banco de jurados, que é quem vai julgar o carnaval, e ela também produz a Sapucaí. Ela tem uma sessão de uso, porque a Sapucaí é da prefeitura durante um período do ano. Então a Sapucaí, nesse momento, ela é da Liesa, digamos assim. E aí a gente bota os camarotes à venda normalmente ali por volta de julho. Os espaços. É o primeiro espaço que vai à venda para o mercado, são os camarotes. Quem comprou no ano anterior tem o direito, né, de recomprar para o ano seguinte, então tem a prioridade de compra. Fora isso, você tem uma lista de espera que ela vem crescendo de uma forma meio absurda assim, nos últimos 2 anos. Então, o carnaval hoje ele parte 100% do início de vendas dos camarotes em julho com 100% dos camarotes vendidos. Então, assim, se você quiser ter um espaço hoje na Sapucaí, você não consegue. Você vai para essa fila e dificilmente você vai ter. Aí você compra esse espaço por esse período do carnaval. Você compra esse espaço pelo período do carnaval, Pode pelos dias de Mas desfile. paga o ano inteiro, né? Não. Deve fazer um cuidado o ano inteiro, Não, ou você tá aqui... Você começa a pagar em julho e vai pagando picado, né, ao longo do ano, até porque a primeira antecipação de receita que as escolas têm vem dessa venda dos camarotes. A Liga vende para os camaroteiros, quem produz os camarotes, e a Liga, como ela representa as 2 escolas de samba, tudo que ela tem de receita é o que ela repassa para as escolas fazerem o carnaval, produzirem o espetáculo em si. Então, olha, eu tentando aprender aqui junto, tá? Então, cada camarote também ajuda para essa liga que vai para todas as escolas de samba. Os camarotes, mais as frisas e as arquibancadas, que são os ingressos que são vendidos, eles são a principal fonte de receita das escolas de samba hoje. Esse carnaval a gente está batendo um recorde de receita proveniente da venda de ingressos, ou seja, de camarotes, frisas e arquibancadas para o carnaval. E essa é a principal receita que as escolas de samba têm para fazer o carnaval. Entendi. Legal. Queria perguntar como funciona toda a monetização. Então, aqui nos camarotes em si, vocês têm vida própria. Monetizam aí uma pro vez que camarote. você paga o espaço, o aluguel do espaço para a liga, a sua monetização, o seu modelo de negócio aí é de cada um, de cada camaroteiro. Os ingressos dos camarotes ficam pros camarotes. Ficam pros camarotes. A liga dá pros camarotes, você vai fazer o que você quiser. Se você vai convidar artistas, se você vai vender ingressos, se você não vai vender nada, vai convidar a sua família, vira um problema seu. Vamos fazer o nosso da sua família. Exatamente. Hoje, olha, esse camarote... Então, Gabriel, quando a gente vai falar de monetização aqui dentro, cada um tem sua precificação ou todo camarote tem um teto? Tem um teto? Como Depende que do funciona? espaço. Hoje a gente tem... Todos têm valores muito semelhantes, mas vou dar um exemplo. Tipo, no nosso camarote, a gente tem muita área que ela não tem visão de desfile. Ou seja, ela é para trás da Sapucaí. Essa área, obviamente, ela é mais barata do que a área que tem visão. Tipo, aqui onde a gente está no meio de um janelão, numa área VIP, assim, que você tem acesso direto pro desfile. Atrás desse muro aqui ficam os jurados, literalmente. Então é uma área muito nobre para você ver os desfiles. Quero ver a votação, exatamente.
Todas as 10. apresentações são viradas para cá. Comissão de isso é frente, legal. mestre e porta-bandeira, da bateria, tudo é virado para cá. Então é um lugar muito nobre. Aqui começa ou termina? Aqui termina, que é o final. Que já é o É final. muito Tamo legal. Porque daí, então, literalmente na como Praça da eles viram pra cá, Apoteose. para os jurados verem, então acaba que pra eles é uma visão privilegiada. Claro, né? é verdade. Exato. E aí, como Legal. que faz para monetizar? Então, tem os convites, daí tem desde a parte VIP e Você tá falando do normal. Aliesa ou do camarote? Para vocês, no nosso camarote. No nosso camarote, a gente tem a venda de ingressos, a gente tem a venda de patrocínios. Basicamente, a monetização vem nesses 2 pontos. Tem um outro ponto aí logístico aí que às vezes a gente está criando coisas novas para aumentar a possibilidade de receita, mas grosseiramente falando, vem de patrocínios, né, e de venda de ingresso. Que legal. E hoje você falou que começou lá atrás com a Carol, mas hoje tem mais sócios, né? Não, a Carol veio com a equipe dela E você e eu vim com a passou? minha equipe. E hoje em dia temos alguns sócios, mas todos dentro das nossas E equipes. como que funciona essa sociedade? Como que vocês balançam aí? Quem faz o quê? Então, a Carol, ela lida muito mais com as marcas aqui dentro do camarote do que eu, como um todo. Eu, obviamente, faço toda essa interlocução com a Aliesa, né, de venda de espaço e tal. Quando eu fui para a Aliesa, isso no carnaval de 2022, meu primeiro carnaval na Aliesa, eu fiquei muito afastado de alguns afazeres do camarote para não gerar conflito de interesses, né? E ainda estou nessa posição. Mas, enfim, minha equipe, basicamente, eu faço toda a aprovação financeira, tudo feito por mim, todo o controle financeiro do camarote anual. A gente tem alguns funcionários do camarote que eles são contratados anualmente. Esse controle é meu. A Carol cuida mais das marcas, aí a produção a gente se mistura completamente. O grosso de produção tem a equipe dela, tem a minha equipe, a gente se mistura e faz uma equipe do zero, única e exclusiva para esse projeto. A gente contrata pessoas únicas para esse projeto. Legal, até porque, né, quem não entende de um negócio fora, é um evento que vocês possivelmente trabalham o ano inteiro para A gente acontecer. literalmente trabalha o ano todo. A gente está falando de investimento aqui de algo em torno de 3 escolas de samba juntas. Né, o que você tem aqui investido no canal. Falando de escola de samba, é um grupo especial que está aí brigando por título. Então tem uma grana aqui investida. A gente antecipa tudo isso, então entra num risco absurdo, mas aí também vem o nosso conhecimento de mercado, né, o nosso poder de barganha, nossa validação de marca, nossa marca realmente. E aí é um trabalho que a Carol também se engajou muito com as celebridades, que a Carol tem muito acesso. Hoje eu também tenho, mas a Carol, obviamente, é o trabalho de vida que ela tem para ter esse status. Ela fez com que a marca se alavancasse e ganhasse notoriedade muito rápido. Então a gente está na nossa 5ª edição, começou ontem, a gente está na nossa 5ª edição e a gente já tem uma notoriedade de marca aí muito grande. Não, e falando desse movimento que houve nesses últimos anos, né? Até quero perguntar, quantas pessoas diretas e indiretas vocês têm contratadas? A gente tem, vou te dizer, direta e indiretamente 800 pessoas. Bastante gente. E qual foi o impacto desse último ano que meio que teve um carnaval torto aí? Não teve? Como que vocês passaram por isso? Então, foi um baita desafio. A gente foi muito bem nesse desafio, enfim, financeiramente falando. Mas obviamente afetou. A gente teve diversos custos extras para manter toda essa estrutura montada por mais tempo, para manter um número maior de funcionários do que o que a gente já planejava contratados por mais tempo. A gente também se atrapalhou um pouquinho em termos de venda de ingressos com o turismo internacional, que não existiu no Carnaval de Abril, ele só voltou agora. Então, assim, até o próprio turismo nacional ele não foi tão grande quanto ele já é normalmente. Agora é Carnaval no Brasil inteiro, então o Rio de Janeiro realmente vira aquele ponto que todo mundo vem, assim como é Salvador, mas assim, a cidade fica muito cheia. Em Abril é uma reeducação que teve que ser feita ali para um ano exclusivo das pessoas virem para o Rio em Abril. Foi um desafio, mas a gente conseguiu passar por essa. Eu vou fazer as perguntas que eu adoro fazer. Quais são os maiores perrengues, vocês que fazem um evento grande desse, que assim, sempre acontece, sempre é um perrengue para ser lidado? Fevereiro é um mês de chuva. A gente tem aqui alguns espaços diferentes dentro do camarote. E o principal espaço para ver desfile é a frisa. E a frisa, ela tem uma arquibancada que fica em cima dela. Então você não pode tapar ela para a chuva não cair em cima das pessoas, porque senão quem está na arquibancada não vê o desfile. Então quando chove, molha toda essa galera entra toda no camarote e obviamente o camarote não suporta se todo mundo que está na frisa decidir entrar nele, mais a galera que já está dentro dele. Então esse é um perrengue, é uma gestão que a gente tem que fazer de criar incentivos para as pessoas ficarem mais na frisa, mesmo com chuva e outras áreas. A gente criou áreas de escape para isso, a gente criou um palco nos intervalos, numa área fechada da frisa que a gente tem um pouquinho mais para trás para isso, para ter alternativas caso isso aconteça. Legal.
Aquelas, não pode fechar tudo aqui em É, cima, São né? muitos perrengues, né? Tem milhares, mas esse é um que fevereiro chama muita atenção. E que abril não teve. Em abril a gente não estava tão preocupado assim com chuva, né? Maio chove também, galera. É verdade, não teve chuva em maio. E essa questão do som, né? Tipo, vocês põem dentro um som diferente do que tá tocando lá fora, mas aí quando passa a escola vocês abaixam o som pra não vazar lá, vaza, não vaza, tem uma Hoje- regra, como que é? Já desde o ano passado que a gente não teve nenhum vazamento de som aqui no nosso camarote. Tiveram alguns outros no Sambódromo, e aí meu trabalho enquanto Liesa fiscalizar esses outros também. A gente tem áreas que tem esse show da Frisa, por exemplo, ele só acontece nos intervalos, 100%, porque ele é um som que vaza com certeza. Então no momento que não tá tocando nada, tem esse samba, que é um samba que tá tocando ali, Feijão e com Mosquito, pra galera da Frisa. Justamente pra quê? Acabou o desfile, todo mundo entra? Não, a galera continua na Frisa porque tem algo pra eles assistirem ali. estratégia. Exato. Cara, o fluxo de pessoas Pra é uma ninguém coisa muito entrar. importante Eu ia no camarote. até perguntar isso. Essa pergunta é sempre da Isabel, da estratégia. Como que é feita essa estratégia de vocês? Quantas pessoas são da mesa de estratégia para falar, olha, quando acontece... Eu imagino que conforme vai passando o tempo, vocês vão ficando mais espertos com coisas frequentes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas como é feita a estratégia? A gente tem um board aí de 8 pessoas. São eu mais 3 pessoas do meu lado, a Carol mais 2 pessoas do lado dela, e a gente tem um produtor geral que é contratado pelo camarote, que normalmente essas decisões são tomadas entre a gente. Logo que acaba um carnaval, a gente já começa a projetar o seguinte, principalmente a estrutura física. Todos os anos aqui a gente cresceu um pouco para algum lugar. Então essa decisão sempre ela é tomada no início, para a gente entender o que seria acarretar. E a maior dificuldade de você crescer e ter 4 mil pessoas dentro do camarote hoje é justamente o fluxo de pessoas. Onde essas pessoas estão, elas não podem todas querer ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, porque vai dar ruim. Então, criar esses incentivos e garantir que as pessoas vão estar em áreas distintas é fundamental para que o fluxo do camarote funcione. Né? E aí o camarote, ele dura mais tempo do que o desfile? Dura mais tempo, ele começa antes e ele acaba bem depois. E aí, só finalizando essa parte do som, e a gente tem mais 2 outros palcos aqui dentro, que são em áreas fechadas, que aí tem todo um trabalho acústico para o som não vazar em hipótese alguma. E a gente faz a testagem de som, que é o que estava acontecendo ainda há pouco. Todos os camarotes têm que fazer isso. Liga o som da Sapucaí, liga os sons dentro do camarote. A gente tem uma equipe da Liesa que vai lá, avalia para ver se o som está vazando ou não. Isso acontece durante o dia. Para chegar à noite isso já está organizado, qual é o limite que o camarote pode ir, etc. Mas é óbvio que a gente continua fiscalizando, porque o som quem controla é o próprio cara do camarote. Então, se ele quiser aumentar, ele até vai. Ele vai ser multado por isso, né? Ele vai pagar literalmente por isso, e a multa está bem alta agora para esse ano. Então a galera tá trabalhando bem para respeitar de fato o espetáculo, respeitar o sambista, que é o motivo principal e o único motivo da gente estar aqui. Não, imagina até pra quem tá perto dos jurados, deve ser mais pressão ainda, né? Porque, tipo, se vaza alguma coisa pra eles que atrapalha eles de ouvirem... Claro, e assim, mais outra, ainda. né? Eu luto tanto por isso, então assim, eu sei que eu tenho que ser o exemplo. Se o meu camarote não estiver fazendo isso direito, eu não posso cobrar de ninguém, certo? Como que é feito as escolhas das atrações internas de vocês? Basicamente, eu e Carol, a gente discute sobre o que a gente acha que é legal, como que as atrações vão segmentar o público que a gente quer ter aqui dentro. E, enfim, e aí começa a fazer parte do orçamento. A gente tem um budget, obviamente, já pré-destinado pelo financeiro para cada dia. E a gente começa a se enquadrar dentro disso. A Carol tem contato com milhares de artistas, eu tenho contato com milhares de artistas. A gente usa os nossos contatos pessoais para ter as melhores negociações e ter os melhores artistas do Brasil aqui. Já teve alguma vez, então eu vou fazer um push, já teve alguma vez que vocês apostaram em algum artista diferente, que ficaram na adrenalina de dar certo ou não? Já teve. Tiveram vários que a gente discutiu, que ela queria um, eu queria outro, e aí a gente bate cabeça, faz parte, é uma sociedade, é assim. Mas a gente está super bem, a gente se entende muito bem, Carol. Mas tiveram shows que a gente apostou que dariam muito certo e não deram, tiveram outros que ou eu ou ela achava que não valia a pena, mas aceitou porque o outro quis e deu certo pra caramba. Então, enfim... Um ano após o outro, como já tiveram artistas que já tocaram aqui 2, 3 vezes, fizeram um show muito bom e outro muito ruim, enfim, é de cada ano. Você comentou, esse ano a gente, né, teve um faturamento mais alto, bateu recorde, etc. Pra quem tem o camarote, em algum momento você não vai conseguir pôr mais e mais pessoas aqui Claro. dentro, né? O que vocês visam para poder trazer esse crescimento? É o crescimento de marca, para terem mais patrocínios e aí vir um investimento mais alto? Como que vocês pensam nisso para realmente ter um negócio crescente sempre? Então, a gente, como eu te falei, fisicamente falando, espaço do camarote, todos os anos a gente cresceu. Um ano após o outro, todo ano a gente crescia fisicamente o camarote, consequentemente, crescia o número de pessoas aqui Daqui a dentro. pouco vocês vão estar com essa boca inteira. As começa ali e acaba aqui. Exatamente, tem 5 quilômetros. E, enfim, a gente, obviamente, em algum momento não vai dar mais para crescer. E aí,
Eu acho que assim, também tem um teto do que esse projeto suporta, sabe? Também não dá pra gente achar que é uma coisa que vai crescer. Assim, a gente já tá chegando relativamente perto desse teto. A gente já tem um valor muito considerável de patrocínio, a gente já tem muitas marcas sendo ativadas aqui dentro. A gente não tem mais espaço físico para botar ativação de marca aqui dentro também, então assim, não é como se desse para aumentar muito isso também. É mostrar, na verdade, o valor de entrega que a gente tem para os nossos patrocinadores como um todo e poder valorizar isso cada vez mais. Mas aí, olhando do outro lado da moeda, eu estou propondo várias coisas na Liesa que vão de encontro com isso. Porque quando eu estava falando antes, você até falou de como é que era a parte de receita, a gente falou um pouquinho do camarote, eu vou falar um pouquinho da liga para você entender. Um tripé de receita que vem venda de ingressos, que é a principal receita das escolas de samba, patrocínios e de verba pública, né? Governo do estado e prefeitura apoiam as escolas de samba com verba direto para elas. Essas são as 3 fontes de receitas principais que o carnaval, que as escolas de samba têm para produzirem o seu espetáculo. E comercialmente falando, o carnaval ele tem um problema muito grande hoje, que é justamente os camarotes. As marcas, elas querem estar dentro dos camarotes, mas elas não querem ativar na Sapucaí. Por que elas querem isso? Porque as pessoas que elas mais querem ativar juntas estão ali. E outra, a própria Liesa, como eu te falei, com esse avalanche de camarotes surgindo no Sambódromo, espaços lotados e essa fila de espera, a Liesa ficou sem espaço para ela. Sim. Então não tem espaço para receber um patrocinador, não tem espaço para montar um camarote para patrocinadora, não tem enquanto Liesa. Então é uma coisa que a gente já observou esse problema, a gente está mudando algumas coisas já para o ano que vem, mas outras mais para os anos subsequentes, também para não ser tão radical direto num primeiro momento. Mas existem mudanças radicais aí que precisam acontecer para valorizar essa receita comercial das escolas, que hoje é muito baixa, muito mais baixa do que ela deveria ser, do que as escolas merecem, do que os sambistas merecem. E aí, de novo, é meu trabalho defender essa galera. Eu tô na liga ali 100% por causa disso. Eu tenho milhões de perguntas, mas Eu antes, também. Gabriel, vamos falar da vaquinha mais famosa do Brasil? verdade, a gente tem um Acho que a gente tá presente falando, a gente tem especial vários pra presentes você. do Gabriel. É verdade. Não, Pra tô estar aqui. curioso. Gabriel, Não, a gente queria te apresentar mais Mu. Eles têm vários Olha. snacks saudáveis, todos à base de proteína. Então, você que já deve treinar, fazer várias coisas, né? Muito. Cuidar da sua saúde. Muito. Então, eles te presentearam aí com essa Olha, de sacotinha. Adoro esse morango. nome. É. Gente, que Esse isso? é um whey, Tem uma você só caixa. joga Você água, só joga pronto pra água. beber, mexe, Bem fácil. agita, né? Eu ia falar Agita. chacoalha. Chacoalha. Agita e já bebe, tá pronto pra Não, beber. já vou tomar Aqui você depois vai do carnaval, Esse né? aqui você abre que a gente quer ver sua reação, que todo Exato. convidado recebeu e deu uma Ver. reação. Aqui, sem pressão, tá? Mas assim, quero entender o que você vai sentir de abrir Calma essa aí. caixa. Deixa eu botar esse aqui. Vamos ver, gente. Eles Tô mandaram várias coisas. curioso. Vou botar aqui. Caraca! Não, perfeito, sério, gente. você vai melhor. adorar. É muito gostoso. Não. Barrinha de proteína, tem waffle, tem Eu já provei amendoim. algumas coisas deles, óbvio. Eles são Não, maravilhosos. eu adoro, Maravilhoso. adoro. Demais, arrasaram, obrigado. Obrigada. E você que tá em casa, gente, Obrigado, só acessar o Masbu. nosso QR Code, que é direto pro site, vocês podem comprar aí o cupom PowerCast10, vocês têm 10% de desconto. Então vamos lá. Eu nem lembro se fui eu ou você que fez a última. mas pode fazer, Pode tudo fazer. bem. Quero agora perguntar minha curiosidade, né? Que eu sou uma paranaense morando radiada em São Paulo, que vejo sempre na televisão as escolas de samba. Como que funciona, você que é conselheiro, como que funciona uma escola de samba? Como que é o ano inteiro? Como que eles recebem as pessoas? Vou tentar te resumir, porque é muito Exatamente. complexo essa vida. Cara, enfim, vou falar muito sobre a Beija-Flor, obviamente. Nasci ali dentro, não lembro de quando eu conheci a Beija-Flor, quando eu fui a primeira vez no barracão, quando eu fui a primeira vez na quadra. Mas, basicamente, uma escola de samba ela tem 2 polos principais de funcionamento. Ela tem o barracão, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, na cidade de samba, onde as 12 escolas de grupo especial, cada uma tem o seu galpão, que é a Fábrica dos Sonhos, onde a gente produz as alegorias e algumas fantasias, não todas. E aí onde a gente tem a parte administrativa da escola. Financeiro, marketing, assessoria de imprensa, os carnavalescos ficam lá, enfim. E a gente tem a quadra da escola, que aí cada quadra é situada na comunidade daquela escola. Onde aquela escola nasceu realmente a escola. nasceu, exato. Ou seja, a Beija-Flor, ela é em Nilópolis, na Baixada Fluminense, fora da cidade do Rio de Janeiro, mas ainda dentro do estado do Rio. E lá é onde acontecem os ensaios. É como se fosse um grande lugar de shows, assim, uma arena de shows, onde tem os ensaios semanalmente, onde a gente, enfim, vou contar o processo que acontece lá. Primeiro, a gente escolhe o enredo, que acontece normalmente dentro do barracão. Qual é o tema que a gente vai levar para a avenida aquele ano? E aí o carnavalesco faz toda uma defesa escrita disso. Com base nessa Quem que defesa. decide isso?
O carnavalesco vem com ideias, mas quem decide isso é a diretoria, a presidência da escola, qual eu faço parte diretamente dessa decisão, junto com o presidente Almir Reis, junto com meu pai, que é presidente de honra da escola. Basicamente, somos nós três que decidimos, de fato, o enredo. É lógico, os carnavalescos trazem a ideia, o diretor de carnaval influencia muito, mas a palavra final sobre qual vai ser o enredo vem de um acordo entre nós três. E aí o meu pai super tem deixado eu e o Almir, assim, nessa troca de ideia que a gente tem para decidir isso. E, enfim, acho que a gente, normalmente, não me lembro de quando a gente não chegou num consenso. Então, a gente tem... É muito fácil para isso. Depois que tem o tema e que tem a defesa desse enredo, o escrito, igual uma sinopse de filme, a gente... A ideia, porque é bem... Mas como que é essa defesa? Uma defesa histórica. Mil perguntas. Não, até porque... Uma justificativa do porquê contar sobre essa história. Não, é o que a gente vai contar. Qual é a história que a gente vai contar. Porque vocês, geralmente, devem levantar boas histórias de pautas que estão acontecendo, ou vocês não têm... É cíclico. Teve uma época no carnaval que falava-se muito sobre outros lugares do mundo, outras cidades, falava de lugares. Agora está falando muito sobre temas mais sociais, temas que a sociedade está discutindo. A Beija-Flor vai trazer para a Avenida um enredo... Eu nem sei se já pode perguntar, pode, não, claro, né? Não é segredo, né? Isso já é divulgado há muito tempo. Tá. A Beija-Flor vai levar para a Avenida um debate sobre a independência do Brasil. A gente propõe que... Tem um marco histórico aí, na verdade. A gente tem o 7 de setembro, que tem lá Dom Pedro declarando a independência, as margens do Ipiranga e tal. E é aquele quadro que a gente viu na escola. Só que aquela imagem, de fato, ela nunca aconteceu. E ela é engraçada quando você compara com outras independências em outros países do mundo, porque não teve uma guerra para o Brasil se tornar independente de Portugal. O povo brasileiro não batalhou no 7 de setembro ou guerrilhou pela sua independência. E o primeiro marco histórico que a gente tem no Brasil, após o 7 de setembro, do povo brasileiro de fato ir lá e guerrilhar pelas suas terras, é o 2 de julho que tem na Bahia, que é onde o povo realmente briga com os portugueses para excluir, para tirar eles de Salvador. E a Bahia é o único lugar no Brasil que comemora o 2 de julho como o dia da independência, diferentemente do resto do Brasil. Então a Beija-Flor propõe que o Brasil inteiro comemore a independência no dia 2 de julho, como o dia 2 de julho sendo o marco histórico, de fato, onde o povo brasileiro lutou pela sua terra, lutou pelo seu lugar. E aí sim o Brasil se tornou independente. Que incrível. Né? Então a gente está levando esse tema, esse debate para a Avenida. E é lógico que isso perpassa muito pelo que a comunidade de Nilópolis e representa, né? Uma comunidade pobre, num local pobre, afastado da cidade, afastado do glamour, né? E dessas coisas. O meu pai costumava dizer que quando a Beija-Flor ganhou o primeiro carnaval, era a escolinha lá da roça que estava ganhando. A gente ganhou 2 carnavais seguidos, em 76 e 77, aí criaram uma regra de que não podia mais competir aqui quem era de fora do estado do Rio de Janeiro. Então eles tiveram que comprar um terreno aqui, botar a Beija-Flor para dentro do estado, da cidade, da capital do estado da Guanabara, para poder competir de novo. Competiu e ganhou. 3 anos seguidos são as 3 primeiras vitórias aí da história da Beija-Flor. Voltando para a parte do tema, decidido o tema, esse texto ele é repassado para os compositores da escola. E aí começa uma disputa de sambas enredos. Eles se dividem em grupos de até 7 pessoas. Legal. E eles entram num concurso de escolha de samba enredo. E aí foi um dos programas que eu apresentei, a ideia que eu apresentei para a TV Globo, que a gente criou Seleção do Samba. Já tiveram 2 edições desse programa, que ele mostra exatamente esse processo de escolha dos sambas enredos, que é a música que vai ser cantada na avenida. Ou seja, com base naquele tema que foi escolhido. Normalmente, 100% desenvolvido pelo carnavalesco, aprovado pela diretoria. Os compositores fazem o samba, tem a disputa de samba, a escola, junto com a diretoria, escolhe o samba campeão, que vai representar a escola na avenida. E aí, com base nisso, o carnavalesco começa toda a parte de desenho, né? De carros, de alegorias, de fantasias, de comissão de frente, enfim, do que vai ter nesse desfile, visualmente. Você está tendo uma aula aqui. Não, eu tô amando. Eu tô amando. E aí o samba enredo, ele sai antes para as pessoas decorarem? Sai antes. A gente divulga os sambas enredos nesse programa da TV Globo, que é o Seleção do Samba. E quanto tempo antes da... Normalmente ali em outubro. Outubro a gente divulga os sambas. Normalmente ele já sobe direto nas plataformas digitais, a partir ali do final de outubro, início de novembro no máximo. E aí começam os ensaios nas quadras das escolas. Na Beija-Flor, por exemplo, é toda quinta-feira. A partir do momento que escolhe o samba, toda quinta-feira tem ensaio com as alas, né, em O. A gente faz a quadra virar um O, assim, rodando, como se fosse um desfile, só que em oval. E toda quinta-feira o povo ensaia.
até o carnaval. Então a gente teve nosso último ensaio nessa última quinta-feira agora, dia Deve ser uma adrenalina, 16. É, uma adrenalina E danada. você desfila? Eu desfilo. Quando eu fui pra Liga no ano passado, eu decidi não me desfilar, também dei um passo atrás ali na Beija-Flor, mas isso me fez muito mal, tipo, meu coração não ficou feliz com isso. Não tem nada na Liga que me obrigue a isso, não tem uma regra que não permita que eu esteja na Beija-Flor, muito pelo contrário. A Liga tem vários diretores, inclusive, que são presidentes de outras escolas, então é uma coisa bem plural nesse sentido. E aí eu decidi voltar, de fato, para dentro da Beija-Flor, com meus afazeres na Beija-Flor. E aí, pela primeira vez, nesse carnaval, eu realmente estou produzindo o nosso camarote, né, trabalhando diretamente na Beija-Flor e trabalhando na Liesa. Por isso meus olhos estão cansados. Você está respirando o carnaval, né? Literalmente, de todos os jeitos. Exato. Totalmente. Com a música. Não, fico agora entre a Sapucaí e o barracão ali toda hora, porque o camarote está aqui, então eu vejo tudo do camarote aqui. Aqui eu faço toda a minha fiscalização que eu tenho que fazer pela Liesa, dos processos todos da Liesa. E eu tenho que ir na cidade de samba o tempo inteiro para ver como tá ali o barracão da Beija-Flor, que já tá pronto. E segunda-feira a gente vai desfilar. Máximo, Vai dar certo. E a Gabi nesse... Eu chamo de Gabi, né? Nem sei. Mas... Não, Paulista a gente chama A gente todo dá apelido mundo. e começa. Tipo apelido, eu já tô Oimar, tudo bem. Intimidade é essa. Dentro desses 3 pratinhos, né, que você tá aí investido, o que você acha que você trouxe de mais, tipo, diferente inovação para cada um deles nesse seu período de carreira até hoje? Eu acho que dentro do camarote é 100% uma questão da estrutura. Acho que o meu maior mérito dentro do camarote foi ter desenhado essa estrutura física que não existia antes. Aqui atrás, onde é a nossa tenda, onde é o palco principal do nosso, era a tenda da TV Globo no passado, que ainda existe. Só que conforme a tecnologia foi avançando, os equipamentos foram precisando de menos espaço e essa tenda da TV Globo foi diminuindo. E aí esse espaço que abriu foi onde a gente montou o nosso. Adorei. Exato. Olha, não tem mais 150 televisões, tem só umas telinhas, né? Então, assim, meu maior mérito foi ter percebido isso e ter usado disso para fazer um espaço fisicamente diferente do teto baixo. Tipo assim, aqui é a alvenaria, o que já é construído, é o projeto do Niemeyer. Só que é o projeto do Niemeyer. Você não pode mexer no teto, você não pode aumentar, você não pode pintar, você não pode nada. Nessa tenda, como ela não é construída, eu posso construir ela como eu quiser. Então eu posso fazer o pé direito alto, eu posso fazer um palcão, eu posso entregar uma coisa que não tem no Sambora. Na Beija-Flor, cara, eu passei, ainda estou passando, né, mas por um momento de reestruturação da escola. A Beija-Flor é uma escola que ganhou muitos e muitos carnavais, né, a partir dos anos 2000 ali, a maior campeã desde que a Sapucaí foi construída e a maior vice-campeã desde que a Sapucaí foi construída. E com pessoas antológicas na história do carnaval, como, por exemplo, Laíla, né, e Neguinho da Beija-Flor, Selminha. E eu sei que no meu ciclo de vida, eu já passei pelo processo, né, do Laíla, que saiu da escola, infelizmente veio a falecer, e eu sei que o momento, né, de não ter a Selminha ou o Neguinho num desfile vai chegar no meu ciclo de vida. Então, assim, passar por essas mudanças traumáticas, de fato, em pessoas que, assim, de fato, elas são insubstituíveis. A história que o Laíla tem dentro do carnaval, dentro da Beija-Flor, é insubstituível por qualquer pessoa. A história que o Neguinho e a Selminha carregam com eles é insubstituível na história do carnaval. Sim. Mas, em algum momento, a Beija-Flor vai precisar ter um outro cantor que não vai ser o Neguinho ali, e eu provavelmente vou estar vivo, né? Quero estar vivo, né? Por uma questão de idade aí para isso. Então, esse processo de mudança, e o Laíla, foi o maior diretor de carnaval da história do carnaval, com certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvidas, o diretor de carnaval que mais tem título na história do carnaval também. A saída dele foi muito traumática, e reestruturar a escola para isso, e aí também, né, mérito total do presidente Almir Reis ali, foi uma coisa mais difícil que aconteceu, mas muito importante para a escola, né? E eu sinto que esse ano é de fato o momento que é o primeiro desfile que eu sinto, assim, que a Beija-Flor está extremamente preparada. Ela volta a ser Beija-Flor, chegar com um protagonismo muito grande, chegar com favoritismo, de certa forma, o peso do favoritismo muito grande para o desfile, na era pós-Laíla. Então, muito animado também por isso. E na Liesa, aí eu acho que meus maiores méritos aí surgem da Liesa, não só do que eu já fiz, mas do que eu falo que eu quero fazer também. A minha intenção de ir para a Liga sempre foi para dar mais visibilidade e protagonismo para o sambista. Eu entendo que a arte de fazer carnaval em todas as suas esferas, desde quem trabalha dentro de um barracão, aos passistas, aos ritmistas, ela não é tão valorizada por nós brasileiros quanto ela deveria ser. A gente tem a visibilidade, tá na TV Globo, de mostrar os vídeos na TV Globo, mas é o resto do ano. O que essa galera tá fazendo? Essa galera vive de samba?
A maior exportação de cultura que esse país tem para o mundo é o que a gente faz aqui na Sapucaí todos os anos. Tem muitas pessoas, tipo a Selminha que é a Selminha, que é, sabe, uma porta-bandeira assim, histórica no carnaval, que atua até hoje brilhantemente, né? Carnavais antológicos, em cima de carnavais antológicos, resultados expressivos. Selminha é bombeiro nos momentos fracos, sabe? Então, assim, ela precisa de uma renda complementar para ela poder viver enquanto porta-bandeira, sendo que ela é a porta-bandeira com certeza com maior visibilidade no carnaval já há muito tempo. Então, eu quero muito criar coisas, estou buscando isso, que deem visibilidade e protagonismo para os sambistas. Vou usar o caso da Selminha. Criei um programa na Band chamado Samba Coração, que foi ao ar hoje, inclusive sábado. Vai ao ar todos os sábados. A gente fez 16 episódios nessa primeira temporada. Falta o nosso último episódio, nosso 16º episódio vai no sábado que vem, já com a escola campeã e tal. E eu botei a Selminha para ser uma das apresentadoras desse programa. Então ela começou a ter mais possibilidades, né, de viver e de falar tudo que ela tem de experiência dentro do mundo do carnaval. Até porque, né, gente, o carnaval, eu pensando nos melhores lugares que a gente tem aqui do Brasil para fazer, Rio, lugares que estão, né, que são muito esperados, Recife, Salvador, é um buzz na economia local, né? Porque a gente tem, assim, um ecossistema gigantesco, são pessoas vindo, então mexe com rodoviária, com aeroporto, com transporte. São mais de 4 bilhões de reais de movimentação financeira. É muito dinheiro. O carnaval traz para a cidade do Rio de Janeiro. Exato. Quando a gente está falando de uma economia que esquenta mesmo, como que vocês pensam, ou o que vocês, além, fazendo um push no que você estava falando mesmo, de pensando nas pessoas que trabalham, que elas podem agregar cada vez mais valor para elas, não só de visibilidade anual como financeira, num momento tão esperado que vem economicamente, como vocês pensam e avaliam um carnaval daqui 5, 10 anos? Vai ter diferenças significativas para que isso aconteça? Vocês já pensam nisso? Eu penso de uma forma que a gente possa trazer toda essa movimentação financeira e principalmente as receitas que estão aqui no Sambódromo para as escolas. Falta esse dinheiro chegar em sua totalidade para as escolas. Vamos voltar a falar dos camarotes para vocês entenderem essa esfera. Todos os camarotes juntos, no valor de aluguel que eles pagam do espaço, eles pagam algo em torno de 35 milhões de reais a Liesa para ter todos eles juntos. Só que o valor que eles ganham em cima disso, quando eles fazem a venda para o cliente final, é de 130 milhões de reais. E esse dinheiro, esses 130 milhões de reais, ele não chega para as escolas de samba. Ele é um ganho em cima desses artistas, mas não chega para eles. Não chega para que as escolas possam pagar eles melhores, para que eles possam ter salários maiores. Não chega para que mais funcionários possam trabalhar e viver de carnaval. Não chega para que a gente possa profissionalizar, né, e capacitar tecnicamente ainda mais todos esses profissionais. Então a minha intenção, enquanto Liesa, é fazer com que essa receita, que o máximo possível de receita proveniente de carnaval, ela chegue para o sambista, ela chegue para as escolas de samba, que ela chegue para quem faz isso aqui acontecer de fato. Que foi até o que eu perguntei, né? Depois que pega o espaço que vocês fazem aqui, fica pra vocês. Exato. E aí é até uma forma de ver quem realmente quer estar aqui suportando o carnaval, né? Você chega e põe uma regra, tipo, tem que passar 15% pra, tipo, eu tenho uma teoria que eu sempre falo, que ninguém que trabalha com carnaval trabalha por dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa, você não vai trabalhar com carnaval. Carnaval é pra quem ama isso aqui. Se você não vier pra cá e trabalhar com amor, você vai surtar, você não vai se entender, sabe? Não é pra isso. Então, assim, desde do cara da carpintaria ao presidente da escola, ele tem que amar a escola todos os dias que ele entrar ali, porque senão o trabalho dele não vai fazer sentido. Então, assim, isso é uma máxima, de fato. Eu falo isso não só dentro do barracão de escola, são jornalistas que trabalham com carnaval. Os portais de notícias única e exclusivamente de carnaval, de mídia especializada em carnaval, eles têm que amar o carnaval. Porque se for para ganhar dinheiro, eles vão falar sobre outro assunto, não sobre carnaval. Sim. Então, assim, essa é a parte da magia, né? Então, muitas pessoas apaixonadas pela mesma coisa ali, trabalhando em prol disso, fazem o carnaval ter essa grandiosidade, fazem ele persistir no tempo, durante tanto tempo, né? Ter tanta evidência. E mesmo com tantas dificuldades que o carnaval tem, ele se mantém, né? Ele ainda é disparado a maior exportação de cultura que esse país tem para o mundo. Demais. Como é que faz para alguém entrar na escola de samba? Tipo, eu quero virar alguma coisa lá, não sei sambar, eu ia até falar alguma coisa, fazer uma avaliação que eu poderia ser dentro da escola de samba. Você vai querer participar, né, de um desfile. Como que as pessoas fazem? Isso é por escola. Cada escola meio que tem um formato, mas é parecido como um todo hoje em dia.
a gente está caminhando para um processo onde você não vai ter mais aquela possibilidade de comprar uma fantasia e desfilar, mas ainda é possível. Você pode comprar uma fantasia, ir numa aula comercial e desfilar nessa aula. Eu acho que daqui a 5 anos, apesar do tempo que você falou, a gente não vai ter no grupo especial mais nenhuma escola vendendo fantasia. Todas elas vão ser bancadas pela escola e doadas para a sua comunidade, ou seja, pessoas apaixonadas que vivem a escola 100%. Então eu entendo que isso, eu quero desfilar, vai ficar cada vez mais restritivo, sabe? Mas basicamente hoje você tem a possibilidade de ir lá comprar sua fantasia e desfilar. Então também é uma forma deles ganharem alguma coisa hoje em dia, né? De certa forma. Mas vou te dar um exemplo. Na Beija-Flor, por que a gente tem ainda 2 aulas comerciais, 3 aulas comerciais? Por que a gente ainda tem? Porque as pessoas que fazem essas fantasias vivem disso. A escola não ganha dinheiro nenhum com isso. Zero. Só que essas pessoas vivem disso há muitos e muitos anos. Então, se elas pararem de fazer isso, eu tô acabando com a renda delas. Eu vou literalmente matar essas pessoas, sabe? Então, a gente mantém por conta disso. Só que são pessoas de mais idade. Então, algumas já se foram e assim essas aulas foram acabando, foi diminuindo, até que a gente está tentando encontrar um outro formato, né? Para que elas continuem trabalhando com o carnaval, continuem ganhando o dinheirinho delas, mas a gente quer o mais rápido possível acabar com as aulas comerciais. Então a gente tem que desfilar logo. Pelo amor de Deus. Nossa hora tem que chegar, pelo amor de Deus. Vamos Não sei como a gente vai estar. o nosso convidado. Vamos lá, vamos falar de UAU então, Bebel. Vamos. Mais um presente especial no Gente, UAU. Eles é muito fazem presente. caixa. É muito. São box que você recebe mensalmente na Essa é sua a Scarlett. casa. Elas são personalizadas. Essa aí ela tem 5 produtinhos para você conhecer. Então todo mês vão chegar 5 produtos diferentes na sua casa para você conhecer. Essa box é para você e aí tem algumas coisas que você pode presentear a sua namorada, que talvez você não use. Olha! Shampoo, condicionador. Todo mês chegam produtos diferentes, então eles entendem. Essa é a Scarlett, que é a mais premium, né, da UAU. E eles entendem que se esse mês você recebeu esse tipo de produto, o mês que vem produtos diferentes. Para não ter um consumo exagerado. Né? A gente é apaixonada, porque vem um mix de produtos super especiais e o preço que você paga pela assinatura é super baixo, com produtos, né, bem legal. E aí tem outras boxes também, que tem outros valores e que também você faz um questionário que chega certinho. A gente é apaixonado. Personalizado. Não, super legal essa ideia, demais. Adorei. Muito de obrigado. assinatura. Você que está em casa, acesso o QR Code, você vai cair direto para assinar. E a gente convida vocês a conhecerem a UAU Box. Também entrega para todo o Brasil. Então vamos lá, tem mais presentes, né? Vamos vamos dar mais um? Que gente, já que o Gabi vai desfilar na segunda-feira, a gente vai dar mais um presente para ele, para desejar sorte. Olha. Exato. A empresa da Samantha Gaúcha, que sempre o básico, né? Sempre tá bem vestido com camisetas. E agora também tá entrando em ternos e calças para a próxima coleção. A gente é apaixonado pela Alemã. Tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, Porto Alegre. E a ideia é trazer esse premium, só que num conceito básico. Então você pega uma camiseta que tem alta qualidade. Nossa, e que você vai usar, malha você vai achar que você gostosa, adorei. Uma malha maravilhosa, as duas, né? Maravilhosa. E aí já fica de sorte aí pro seu desfile, vai dar tudo Muito certo. obrigado, vai Também, dar. gente, tá aqui, enquanto a gente tá falando dos nossos parceiros, tem o QR Code, vocês acessam, entrega todo o Brasil. Não, a gente tá dando todo esse presente pra ele, porque a gente quer desfilar na segunda-feira. A gente tá esperando, ele vai falar, meninas, venham aqui, sabe, desfilar. Gente, aqui não pode mais agora botar ninguém, a gente já tem um outro fator aí sobre o carnaval, pra quem não sabe, tem um livro que chama Livro Abre Alas, que ele é a defesa, e de fato a defesa, de tudo que vocês vão ver na avenida. O carro é azul por causa disso, disso. Ali tem uma cabeça de um leão por causa disso. Isso é entregue para os jurados e é com base nisso que eles entendem o que está sendo apresentado, para ter uma coerência. Legal. E aí tem... Porque deve ser, muita informação, né? E ele fica ali vendo... Tipo, até quando, eu não sei, uma coisa, eu não tô acostumada, né? Mas na hora que a escola chega, eles ficam em pé, tipo, porque é meio... Então acho que é legal entender o que tá acontecendo, né? Exato, Quais então são as quando isso é fechado, você não pode mais adicionar, nem mudar, ninguém que vai te Ninguém mais pode fazer nada. É isso, aquilo ali é o que você vai apresentar, você não pode mudar daquilo. A gente vai escondidinho ali as duas. Gabriel, como que é feita essa avaliação por eles? O que tem que ter de requisitos? Dos jurados? Depende, são 9 quesitos diferentes. E aí... conta os quesitos e já conta como que é escolhido um jurado. Quem que jura? Quem que julga. Jura é ótimo. Não, quem que julga, muda esse julgamento? A pessoa que está julgando, todo ano ela é jurada? Não. Dentro da Liesa tem a coordenação julgadora, que eu não tenho nada a ver com isso, completamente fora da minha parte, coordenada pelo Júlio Guimarães, que aí ele tem um banco de dados já antigo, que se renova ano após ano, de jurados, de potenciais jurados dentro de cada quesito. Só que assim, dependendo do quesito, você tem que ter um currículo
para ser aprovado. Vou dar um exemplo. Normalmente, para jogar a comissão de frente, são bailarinos, pessoas que têm uma relação com dança, que têm uma relação com o teatro municipal, que estão ali para analisar aquela dança, aquela apresentação e a inovação da comissão de frente. Né? A comissão de frente é um quesito. A mesma coisa, algo semelhante ali para casal de mestre e porta-bandeira, que é a dança, o bailado deles. Só que aí tem regras mais específicas dentro do bailado de mestre e porta-bandeira que tiram pontos. Tipo, se dobrar a bandeira, vai perder ponto, ela tem que, sabe, rodar sem dobrar, exato, sem dobrar a bandeira, tem que ter uma conexão entre o casal, tipo assim, na hora que ela parar, o mestre tem que parar também. Então são várias coisas ali que podem aumentar a tua nota ou diminuir ela. E aí tem alegorias e adereços, que são o julgamento das alegorias em si. Tem um enredo, um julgamento só para dizer se o enredo está bem desenvolvido, né? Se aquela história está bem contada, se ela está coerente com base, né, no que está sendo apresentado, e nas fontes apresentadas. Tem a evolução da escola, que é como a escola eu literalmente evolui na avenida, como se o andar da escola ele está sempre no mesmo ritmo, ou se em algum momento a escola teve que acelerar e correr, aí ela perde ponto por causa disso. Tem a harmonia, que aí mostra muito mais um lado do canto da escola, né? Do tanto que se o som que está saindo da música, ele sai de uma forma nítida, se os componentes da escola, as pessoas estão desfilando, todas sabem o samba inteiro e estão cantando o samba inteiro ao longo de todo o desfile, né? O processo que elas passam de desfile. Tô curiosa, quanto tempo aqui demora para passar? O desfile inteiro ele pode durar no máximo 70 minutos. Se você estourar o tempo, você também é punido por isso. Você começa a perder ponto a cada minuto que você estourar. 1h10. 1h10. Só que, enfim, óbvio que todo mundo tenta fazer um pouquinho menos do que isso. É 1 quilômetro. 700 metros. 700 metros. Só que assim, você, por exemplo, você vem no início do desfile, é a parte que mais demorada. Mais porque tem que parar em 3 cabines de jurado que tem ao longo do desfile, você tem que parar para a apresentação da comissão de frente e parar para a apresentação do mestre e porta-bandeira. Então isso dura normalmente ali uns 40 minutos. Tá. A parte inicial do desfile, do início até o final. A parte de trás, se você vier no último carro, você provavelmente vai passar em 28 minutos, você passou na avenida. O que no início, às vezes, você dura 40, 42 minutos. Então, dependendo de aonde você está no desfile, vai ser mais rápido ou mais devagar. Entendi. Adorei. E eu fiquei sabendo que quem fica mais cansado é quem fica ali na bateria, porque ela para. A bateria não para nunca. É. A bateria não para nunca. Ela é a primeira a entrar e a última a sair. Agora tá na hora das nossas Power Questions, são perguntas polêmicas. Brincadeira, não são polêmicas, mas são perguntas mais rapidinhas. Antes de entrar nos Powers, a gente quer te dar mais um presente. Fitoerva. Te dar mais sorte ainda nesse Ela é momento. maravilhosa. Isso aqui já também é uma eco bag. A Fitoervas, ela é 100% vegana, sempre cuidando do corpo, do cabelo e da casa. E é um cuidado de dentro pra fora. Então aí tem um kit com vários Olha, produtos especiais que eles querem cabelo. convidar você a conhecer. Não, e agora assim, abriu também espaço aqui no Rio de Ah, Janeiro é? de spa. Gabriel, você tem que ir lá Depois visitar. que você lá ficar cansado, vai visitar o spa. Vou eu e Giovana Ali na lá. Vila Vai, vocês vão Atlântica. amar. É maravilhoso, uma massagem Legal. deliciosa, é incrível. Olha, perfume de ambiente, adorei. Não, tem eles pra são tudo. fantásticos, Você vai deixar sua fantásticos. casa Eu adorei os cheirosa. presentes, agora a Giovana vai adorar todos também. Vai, então ela vai, com Fitoervas, certeza. vocês também clicam aqui. Chegar em casa, ela vai roubar tudo de mim. Vai, Ela nós vai trouxe ganhar pra ela uma também. também. A gente trouxe também. A gente pensou que ia rolar uma Os briga dois no casal. podem A gente falou, ficar. calma, vamos trazer pra todo mundo. Você que Tá tem bom. casa, acesse QR Code, entrega pro Brasil inteiro, gente. E vamos pras Fitoervas, Powers. maravilhosa. E também que ama uma sustentabilidade, que a Legal. gente é apaixonada. Bora, Bebel, pode começar. Gabi, o que não fazer no carnaval? Não invadir a pista. Ah, poxa, Parece óbvio, mas você acredita que no ano passado muita gente invadiu? Ai, que não, horror. gente. Teve que mudar todo o sistema de segurança da avenida. Já era assim durante anos por causa disso. Então não invadam a pista. Por favor, gente. E bebam água. Aquelas... Aí vocês não invadem a pista bebendo água. Gabriel, qual que é o seu sonho de consumo não realizado? Eu acho que eu... Vamos falar de carnaval, pode ser? Eu quero muito que a gente tenha uma cervejaria única por todo o Sambódromo. Todos os camarotes, todas as frisas, você vai ter uma cervejaria aqui dentro. Eu acho que isso é muito fundamental para isso tudo que eu falei das escolas, e seria um sonho meu, de fato, de ter isso realizado. Legal. Antes eu dizia que meu sonho era poder ver a Sapucaí inteira apagada antes da escola entrar na avenida e depois acender, mas esse sonho eu já realizei. Então agora... Ai, que legal. Adorei. Agora, eu como falando sobre um negócio, você não acha... que é power, que deve ser rápido, você acha que se tivesse só uma cervejaria, as pessoas
não teria uma festa que elas pudessem ter escolhas de... Não, é uma empresa, né? Normalmente as empresas de cerveja, ela tem várias cervejas. Ah, entendi. dentro Achei que era dela. um O problema é rótulo quando só. você tem um conflito de interesse de marcas Sim, Ah, e entendi. se desvaloriza o produto como um todo. Então aqui é mais uma questão de valorização e outra, de controle também. Isso tem que vir da Liese, não os camarotes negociarem essas cervejas. Legal. Boa resposta, porque eu fiquei pensando, Como nossa, vai ter vocês só vai um... ter nossa... É, Gabi, o que te irrita profundamente? eu acho que... É de carnaval. Eu acho que coisas que me irritam muito é lidar com pessoas não tão capacitadas no mercado, tipo, no ambiente de trabalho, sabe? Eu gosto de trabalhar com gente boa, eu gosto de trabalhar com gente capacitada. Se me botarem no lugar para trabalhar com gente não tão capacitada, eu vou ficar muito irritado. Eu sou um realizador, né? Então, quando eu não consigo realizar por algum motivo e pessoas não tão capacitadas te atrapalham na realização, isso me irrita muito. Para quem está começando a empreender agora, três dicas que você daria para dar certo um negócio? Eu diria que é paixão pelo que você vai fazer, sabe? Acho que se você não gosta, não se identifica de fato com o que você está se propondo a fazer, né? Empreender, criar, botar para as outras pessoas entenderem aquele seu produto, aquele seu serviço que você está ofertando, não vai fazer sentido. Eu acredito que é fundamental uma análise, né, de fato, de ambiente externo, ambiente interno, mas principalmente do ambiente externo, antes de você empreender, sabe? Que você tem que ter muita noção de aonde você está indo fazer esse seu trabalho, aonde você está indo ofertar esse seu serviço, aonde você está indo vender esse produto. E principalmente, né, acho que é regra número 1 de empreendedorismo na vida, pelo menos para mim, persistência. Sabe? Eu acho que tudo na vida é persistência. Às vezes a gente se frustra por muito pouco, às vezes a gente para de fazer alguma coisa por muito pouco. E às vezes a ideia é muito boa, às vezes, né, quando a gente acredita de fato naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que persistir. Obstáculos vão sempre existir, principalmente quando você decide empreender. Você vai ter muitos obstáculos. Persista. Acredite nos seus sonhos, persista, é isso. Gabi, Adorei, gente. maravilhoso Obrigada. poder fazer esse episódio com você. Obrigada por receber a gente Exato. na sua casa aqui, Que né? isso, obrigado a vocês Não, por a gente terem amou. vindo. Primeiro, gente, que a gente acabou de conhecer, né? Dirigiu aqui dentro, foi fantástico. Foi um presente. Um Obrigada. pouquinho de axé Obrigada podcast de mesmo. vocês aqui diretamente amei, do samba. amei. Passa suas redes sociais para quem ainda não conhece o Gabriel, onde Quer te encontrar. acompanhar? Então, no Instagram é @GabriOD, que eu tenho Oliveira Davi. Todo mundo diz que é Gabriode, mas pode chamar de Gabriode também. É GabriOD. Lá no Instagram vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ai, muito Obrigada. Obrigado. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar pra todo mundo esse episódio. Obrigada, gente. Um beijo. Até a Diretamente do próxima. Sambódromo aqui no Rio de Exato. Janeiro, né, Bebel? Vamos fazer uma parte 2 ano que vem, aguardem. Obrigada.